Olá, meu nome é Cláudio Souza, sou o secretário do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul. Estou aqui para apresentar mais um Conexão Pública MS. O nosso entrevistado de hoje é o Jean Carlos, presidente licenciado do Simpol e também candidato a vereador em Campo Grande. Jean Carlos, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui novamente. Você já esteve aqui uma primeira vez, mas é importante que nós trazemos aqui a sua presença novamente, porque nós vivemos um momento crítico no país, não só no campo político, mas também no plano econômico, e principalmente porque os servidores públicos continuam sendo atacados vorazmente em seus direitos. Uma das perguntas que eu te faço é um fato recente que aconteceu aqui no Brasil, é a soltura do traficante André do Rep pelo ministro Marco Aurélio, ministro do STF, se embasando na lei anticrime, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, uma lei que foi contestada pelos policiais civis, pelos policiais militares, pelos policiais federais, porque viam ali um perigo de dar mais um instrumento aos marginais. Essa lei também foi contestada por grandes juristas, porque essa lei tem aí um cunho político, porque ela foi elaborada pelo Renan Calheiros, por vários que foram denunciados na Lava Jato. E agora, recentemente, o ministro Marco Aurélio, de forma monocrática, solta o André do Rep, um marginal perigoso, traficante internacional, com conexão fora do país, procurado agora pela Interpol, e um ato frustrante para os policiais do Brasil inteiro. Ele foi preso pela Polícia Civil de São Paulo. Aí se imagina quantas horas de investigação, o quanto foi gasto de dinheiro público, o risco que esses policiais correram para prender esse indivíduo, que estava foragido há 6 anos, com 2 condenações em segunda instância, com condenação de 26 anos de polícia, o ministro soltou, ele saiu pela porta da frente, entrou em uma BMW, pegou um jatinho e fugiu do país. Você, como militante, defensor dos trabalhadores na área de segurança pública, como é que você analisa essa situação? Este fato que nos entristeceu e que também envergonhou o país frente às outras nações. Primeiramente, Cláudio, quero agradecer o convite do Conexão Pública. É um prazer aqui falar sobre esses problemas da segurança pública, esclarecer a verdade, falar um pouco sobre a minha candidatura. E o Brasil realmente atravessa várias crises. A primeira é a pandêmica, a crise da saúde. O coronavírus não acabou, as eleições não foram a vacina do coronavírus, então a gente tem que se cuidar ainda. Tem a crise econômica, a crise política, e com relação ao André do Rep, agora é uma crise do judiciário, que essa lei anticrime se tornou uma lei pró-crime. Então, é um absurdo essa decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, porque liberando o André do Rep, dá margem para liberar outros traficantes, outros bandidos, aí, homicidas, latrocidas, estupradores. Isso não pode acontecer. Mas essa é uma realidade, Cláudio, infelizmente, que acontece no Brasil inteiro. Eu vejo mesmo que quando eu trabalhei na DERF, até hoje os policiais que trabalham na DERF, em outras delegacias aqui da capital, aqui do nosso estado, também do interior, você prende um assaltante ou um traficante. Dependendo da situação, ele fica um dia, vai para a audiência de custódia, aí no outro dia entra com HC, ou mesmo na audiência de custódia ele já sai. Essa é uma realidade que os policiais enfrentam todos os dias. Do traficante menor ao traficante tipo o André do Rep, traficante internacional. Então nós temos que ter no Brasil uma consolidação das leis, porque dependendo do criminoso ele sai antes, alguns ficam aí 3, 4 anos sem julgamento, porque o judiciário nosso é um poder que ele não é afetado pelas reformas aí previdenciária, reforma administrativa, o juiz não abaixa o valor do salário dele, mas ele não tem uma doutrinação com relação às suas sentenças, porque tem as súmulas do STF, o juiz fala, simplesmente pode se negar. Então essa situação do André do Rep, ela tem que ser agora, eu acredito, até eles vão apressar a votação da PEC da segunda instância, para que se determine se tem um balizamento do Poder Judiciário, para que houve a condenação em segunda instância, seja fulano, seja cicrano, seja governador, seja deputado, todos vão para a cadeia. Não pode ter o poder econômico influenciando, o poder político influenciando. Não pode um ministro agir em contrário a todos,
juízes, a todos os outros ministros e soltar uma pessoa dessa periculosidade. Cadê o André do Rep? Alguém sabe onde ele está? Então nós temos que ter um poder judiciário que funcione de forma equânime. Não podemos, a gente tem sempre um ditado, né, como que é? De bumbum de neném, de cabeça de juiz, não sabe o que sai, né? Então, a gente tem que ter uma decisão equânime. Eu vejo que essa situação provoca uma crise no judiciário. Eu espero que agora o Congresso Nacional aprove essa PEC da segunda instância e a gente restabeleça a nossa segurança jurídica. Mas temos que ver os pequenos casos que acontecem aqui no nosso estado, porque isso dá uma desmotivação dos policiais, como aconteceu com a Polícia Civil de São Paulo, que teve toda uma operação para prender o André do Rep. Nós aqui, os policiais da DENARC de Campo Grande, saem, às vezes fazem uma operação, apreendem ali na Inhanhá um traficante que vende 20 trouxinhas de cocaína, um exemplo. Dá 3 dias, tem o H6 pedindo a liberdade dele, ele volta de novo para Inhanhá vendendo também de novo as drogas para crianças, para adolescentes. Enfim, é uma realidade que infelizmente acontece e nós temos que tocar de forma para enfrentar essa realidade. Eu acredito que esse paradigma agora, com essa reação da sociedade como um todo, ele vai ser enfrentado e nós vamos ter uma decisão mais firme das autoridades judiciárias. Você não acha que hoje no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, tem muita gente legislando para bandido, contra a sociedade, contra o policial, porque na realidade ficam criando dispositivos para proteger o marginal em detrimento do serviço policial? Com certeza, Cláudio. Até é bom você lembrar disso. Por que nós protestamos nesse pacote supostamente anticrime? Porque no pacote veio a lei de abuso de autoridade muito mais gravosa. O policial hoje, para ele algemar uma pessoa, para ele dar voz de prisão, para ele fazer uma revista pessoal, praticamente ele tem que pegar um documento que a pessoa autorize ele a fazer a revista pessoal, autorize ele a ser algemado. Isso não existe. Então, o bandido tem que ter todos os seus direitos preservados, enquanto os direitos dos policiais não são respeitados. É uma inversão de valores. Os legisladores, infelizmente, que são os nossos deputados, senadores, trabalham em prol do bandido, deixando a segurança pública, que são os policiais, que fazem esse enfrentamento, correndo risco todos os dias, perdendo suas vidas, deixando eles sem garantia nenhuma. Um caso claro, um caso simples aqui. Nós tivemos aqui uma tragédia em Campo Grande, o Antônio Marcos e o Jorginho, colegas meus, eles foram tragicamente assassinados, né, porque, não vamos entrar no mérito da situação, mas não estava algemado uma pessoa que ia ser testemunha num caso, num crime de furto, de roubo. Né, era uma situação que eles estavam investigando. Agora, se eles não fossem apenados em razão de algemar essa pessoa pela segurança deles, com certeza ele estaria algemado. Então é uma situação que a lei, em vez de assegurar a proteção do policial, a proteção daquele que nos defende, ela dá segurança para os bandidos, para esses marginais, para que o André do Rep aí seja solto, para que policiais sejam mortos, porque o policial ele é o Estado. É o policial que é aquele que nos dá proteção. A partir do momento que o policial não tem mais as garantias de abordar alguém, de algemar, de investigar, o marginal fica solto. E aí nós vemos aí esse monte de crimes que estão ocorrendo. Essa sensação de injustiça que ocorre aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul e no Brasil inteiro. Isso tem que acabar, Cláudio. Nós temos aí a eleição municipal, você é candidato a vereador, um dos candidatos apoiados pelo Fórum de Servidores, você já esteve aqui, nós já divulgamos seu nome, estamos divulgando esses vídeos para que as pessoas possam ter acesso a uma opção diferente. Nós temos uma Câmara Municipal praticamente opaca em relação ao que acontece na periferia da cidade. A periferia da cidade, muitos dizem que está abandonada e que precisa aí de um incremento, principalmente na área da segurança pública, porque a gente está vendo aí a nossa juventude a ser cooptada pelo crime. O que fazer nesse sentido, em termos de município, para melhorar essa situação? Começa, Cláudio, com a participação nossa na política. Até eu agradeço essa nota do Fórum, apoiando aqueles que se comprometeram com o Fórum dos Servidores, os candidatos que são oriundos do serviço público, oriundos das forças policiais, que conhecem a realidade.
porque nós temos que ter um vereador que seja da causa do serviço público, que defenda as forças policiais e da mesma forma, deputado, senador, porque esses absurdos que ocorrem hoje na legislação é em razão que nós não temos representantes. Esses absurdos da sensação de criminalidade a todo momento, da injustiça que nós temos, é porque nós não temos aquelas pessoas para legislar que realmente nos representem. E na vereança, da mesma forma. Você diz que são opacos. Eu digo que todos quase são inertes, salvo algumas exceções. Não há um trabalho para a periferia, não há um trabalho voltado para a segurança pública, para retirar as crianças das drogas, para ter dentro das escolas cursos profissionalizantes. Então eu me proponho, como candidato a vereador aqui em Campo Grande, a trazer para a periferia da nossa cidade um trabalho voluntário, um trabalho que seja acolhedor, que as escolas proporcionem que as crianças permaneçam lá de forma ininterrupta, de retirar aquelas pessoas que estão nas drogas, fazer um trabalho no Inhaiá, por exemplo, no Guanandi. Onde que é o foco? A polícia tem o foco da criminalidade. A prefeitura tem que ter o foco dessas pessoas também e trabalhar, e vir um serviço público. Não adianta a polícia prender, daí como eu disse, aí dá 2, 3 dias, essas pessoas retornam para os locais de convivência, voltam para as drogas, voltam para o crime. Nós temos que ter oportunidades para que essas pessoas não voltem mais para o crime e se retornarem, que permaneçam presos. Então nós temos que trabalhar efetivamente com a prefeitura dando instrumentos para essas pessoas de trabalho, de lazer, de cultura. E o vereador ele tem que ouvir a sociedade. O vereador é a voz do povo na Câmara Municipal. O discurso meu, o discurso nosso na Câmara Municipal tem que falar sobre esses grandes temas. Tem que falar sobre a prisão em segunda instância, falar sobre o André do Rap, falar sobre os crimes que ocorrem em nossa cidade. Mas ninguém fala nada. Parece que a Câmara Municipal hoje tem uma voz rouca. Não, vamos ter voz. É isso que eu me proponho, Cláudio. Já agradeço a sua presença aqui no Conexão Pública MS. É importante você estar aqui. Tivemos a presença aqui do Bueno, do coordenador-geral Fabiano, pedindo voto para os nossos candidatos. E nós queremos acreditar que é preciso fazer essa mudança. Não só em nome do servidor, mas em nome do serviço público, como disse o Bueno. E gostaria que você deixasse aí a sua mensagem final. Obrigado mais uma vez, Cláudio, mais uma vez ao programa Conexão Pública, ao Fórum dos Servidores. Eu peço voto para o Giancarlo Miranda. Eu sou servidor público, sou policial civil e sou uma pessoa que de tanto criticar o nosso sistema político, resolvi participar, porque a mudança só se faz com a participação na política. Você votando e votando naquelas pessoas que realmente sejam sua voz, e eu quero ser sua voz. Giancarlo Miranda, Renovação com Segurança, candidato a vereador por Campo Grande, número 40-100. E assim nós encerramos mais um Conexão Pública MS. Agradeço a sua participação e acompanhe os nossos programas. Até mais, um abraço.